Irmãos, estou muito alegre, feliz, né, por esse privilégio, oportunidade de poder falar do amor de Deus. Outrora, né, a gente se achava privilegiado, né, quando recebia convites para ir em festas, eventos. A gente era tolo, não entendia, né? Eu e você somos privilegiados de estar aqui na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem trabalhado comigo referente a um assunto já tem um tempo. E tem tudo a vir para esse tempo, esse momento ao qual nós estamos passando, vivendo. Né? E a pergunta que Deus tem feito para mim, eu gostaria de replicar aos irmãos, é essa. Como é que você tem visto o Senhor Jesus? Será que você está vendo o Senhor Jesus? E o Senhor tem trabalhado de forma, assim, bastante significativa na minha vida, porque a gente passa por lutas e dificuldades. É verdade que a gente passa por aflições e são diárias. Só que todos os dias nós precisamos ver o nosso Deus, é ver o amor dele, assim nas mínimas coisas. E referente a isso, eu queria ler um texto com os irmãos. Está lá, Lucas capítulo 19. Vamos ler 3 versículos. Louvado seja Deus. Como ver Jesus? Lucas 19 primeiro. 1, 2 e 3. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, né? Os nossos amigos, os irmãos que estão aí na intercessão, né, irmãos? É bastante importante. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por conta do quê? É da multidão. E também, a Bíblia vai narrar, vai dizer que ele era de pequena estatura. Louvado seja Deus. Só até aí, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que fechem os seus olhos, curve sua cabeça. O pastor já orou, mas nós vamos orar mais um pouco. Só que a oração de hoje, nós precisamos fazer uma oração assim, de gratidão ao Senhor, mas uma oração assim específica, pedindo para Ele, pedindo para o nosso bom Deus, que nós venhamos ver Ele todos os dias, todas as horas, todos os instantes, porque nós vamos vencer, nós vamos ultrapassar as barreiras, os obstáculos da vida, mas é olhando para Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nesta tarde, e o que eu digo sempre, Senhor, o sentimento que me move agora é de gratidão ao Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem ajudado a Tua igreja, que tem sido perseguida, que tem sido alvo de afronta por Satanás, a Tua igreja que tem sido bombardeada todos os dias. Mas estamos aqui, Senhor, como corpo, como igreja, buscando no Senhor estratégias para lutar, para guerrear contra o adversário das nossas almas. Pai, nós estamos aqui, Pai, não é porque somos melhores do que alguém que está lá fora, ou que não conhece o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Não, Senhor, é pelo contrário. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos viver, que sem o Senhor nós não avançamos para o alvo que é o Senhor. Pai, então eu te peço nessa tarde,
Senhor, nos toma nas tuas mãos. Senhor, eu te peço nessa tarde, Senhor, alinha, Senhor, os nossos pensamentos, desagrava os nossos ouvidos e fala conosco, Senhor, de forma ímpar, que nós venhamos entender e compreender a tua palavra e depois, Senhor, colocar em prática. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, fica conosco nesta reunião. Senhor, tira toda a incredulidade. Senhor, arranca toda a vaidade do nosso ser. Senhor, que nós venhamos diminuir, o Senhor crescer. Senhor, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. E o Senhor venha encher, Senhor, com o teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos dando visão, Senhor, para que nós possamos te ver na plenitude do Senhor Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Fica conosco. Senhor, parece um clichê, mas não é um clichê. Para onde iremos? Senhor, será que nós vamos voltar para o pagode, para o forró, para essa vida pecaminosa, de adultério, promiscuidade? Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de salvação, de vida eterna? É só o Senhor que pode tirar o homem do pecado, do muruntu. Eu sinto a presença dele na casa, ele está passando em nosso meio, e ele está dizendo: acalma o teu coração, moça, acalma o teu coração, filha, acalma o teu coração, filho, eu estou no controle, eu ainda estou no controle. Para onde iremos? O personagem que nós vamos usar hoje é nada mais, nada menos que Zaqueu. Um homem ousado. Um homem diferenciado. Não sei se é de conhecimento de todos, mas Zaqueu, ele era um publicano. Ele era um homem cobrador de imposto. Ele trabalhava para Roma, né? Ele cobrava os impostos do seu povo e levava para Roma. E por conta da sua profissão, as pessoas não gostavam dele. Na verdade, os publicanos, eles têm uma mania de cobrar os impostos além do que lhe deve. E às vezes, muitos deles colocavam um pouquinho a mais no bolso. É parecido com a política. Não sei se é daqui de Portugal, mas é. Do Brasil também. E esse Zaqueu, publicano, cobrador de imposto, ele não era um homem bem visto pela sociedade. A sociedade não gostava dele. O interessante é que a palavra do Senhor vai dar algumas características deste homem. E uma delas vai dizer que ele era publicano, cobrador de imposto, e ele era pequeno, de pequena estatura. Só que esse homem, ele tinha uma influência no seu meio, no seu campo, que a Bíblia vai descrever ele também como chefe. Mas não é assim qualquer chefe. A Bíblia vai dizer que ele era o maioral. As coisas tinham que passar por ele. A Bíblia não vai dizer se ele retinha alguma verba ou não. Mas a história vai dizer que os publicanos, eles eram desonestos. Mas a verdade é que quando o Senhor Jesus, ele chega, onde o Senhor Jesus ele passa, as coisas mudam.
Faz aí uma retrospectiva da sua vida. Antes de você conhecer esse Jesus, você era de um jeito. Nós passamos em transformações a conhecer Ele, e a nossa vida precisa mudar. E é assim. Agora a palavra do Senhor vai dizer que este homem, chamado Zaqueu, ele é cobrador de imposto, é publicano, é de pequena estatura, mas ele está a saber que Jesus, ele vai passar por Jericó. E a verdade é que Jericó era uma cidade situada, muitos turistas. Lembra-se um pouco, Évora, né? É muita gente a passar de caminho, e a turma de Zaqueu estava lá cobrando os impostos, e acumulando dinheiros e verbas ao governo romano. Mas Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus, ele ia passar por ali. Só que veja bem, uma pessoa odiada, uma pessoa mal vista, uma pessoa malquista diante da sociedade, tem uma repulsa. Tem uma repulsa aí. Agora Zaqueu, ele percebendo que Jesus ele ia passar ali, por aquela rua, por aquele lugar ali em Jericó, ele vai então de encontro para ver o mestre. Mas o texto vai dizer que ele não conseguia. Por quê? Nós lemos. Por conta da multidão. Falando de multidão, lembra a gente assim de fé, né? Por que fé? Porque Zaqueu, ele era tudo isso que nós já falamos. Mas ele foi movido, por uma fé, por uma vontade de conhecer o Senhor Jesus. Ele sai da sua zona de conforto e ele vai até então o lugar que Jesus havia de passar. E falar de fé sem tocar em Hebreus 11 primeiro? É impossível. A fé é o firme fundamento das coisas. E eu já começo a abrir um parênteses para você aqui, irmã, irmão. Acrescente a tua fé hoje. Porque para as coisas mudar, precisa ter fé. Para as coisas melhorar, a gente precisa ter fé. Ainda que a fé seja minúscula, ainda que no seu entendimento a fé seja pequena, mas precisa ter fé. Como naquela peça ontem, o meu filho é um endemoniado, mas tenha fé. O meu casamento parece estar destruído, mas tenha fé. No meu trabalho existe uma perseguição muito grande, tenha fé. Eu não consigo conquistar aquilo que eu tenho no meu coração, o desejo, tenha fé. Este homem foi movido, quem sabe, por essa pequena fé. E chegou diante daquele lugar. Ele já se deparou com uma multidão de pessoas. Por que multidão? Todo mundo sabe. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou enfermos. Jesus deu vista a cego. Jesus expulsou, repeliu demônios. Jesus fez milagres. Sem contar, irmãos, o sermão. O sermão entrava como uma espada de dois gumes, assim, repartindo mesmo. Então era algo assim, diferenciado. Agora Zaqueu vai para ver. E quando Zaqueu chega, ele se depara com a multidão. E você? E nós? Nós também não é diferente. Nós também se deparamos com multidão todos os dias. É por isso que no princípio eu perguntei, ou eu disse aos irmãos, como é que nós vamos ver o Senhor? Como é que nós vamos ver o Senhor Jesus, sendo que existe uma multidão limitando a nossa visão de ver? E essa multidão, ela vem com certeza, para te oprimir.
Às vezes ela não vem igual em João 10:10 não, para matar não. Ela quer oprimir você no lugar e no ambiente que você se encontra. É dentro de casa, essa multidão quer lhe oprimir lá. É no trabalho, a multidão, entre aspas, parente, o diabo, o adversário, ele quer te oprimir lá. E como é que nós vamos fazer para romper? É tendo fé. Mas é só fé? Não. A gente precisa ter fé e obra. Tiago 2,14. Meus irmãos, aproveito a dizer que tem fé se não tiver obra. Tem que ter fé e também tem que ter obra. Agora Zaqueu, os irmãos conhecem o texto. Ele se depara com a multidão, ele volta para casa? Não. Zaqueu, ele se deparou com a multidão, ele foi embora? Não, pelo contrário. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele, sendo de pequena estatura, ele vai pensar numa estratégia. E eu quero convidar você hoje a pensar numa estratégia de como é que você vai encarar ou enfrentar a segunda-feira, a terça-feira. Depois que o culto acabar, depois que os louvores, depois que a gente cumprimentar os irmãos e ir para casa, como é que a gente vai encarar lá dentro? Aquele problema que a gente saiu, mas ele ficou. Aquela situação que a gente veio para a casa do Senhor, adorar, louvar a Ele, buscar, quem sabe, assim uma resposta, mas Ele está lá. E como é que a gente vai encarar? E como é que vamos fazer? Precisamos de uma estratégia. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele olha então para uma árvore e resolve então se despir do eu, se despir ali eu sou um general, maioral. Ele resolve então se despir do seu egoísmo, da sua vaidade, e ele vai até o encontro do Senhor. Em que sentido? Ele sobe na árvore e fica de espreita, ele fica de butuca, ele fica a espiar até o Senhor passar. O nome Zaqueu significa puro, em outras traduções, justificado. Um cobrador de imposto, com um significado desse de nome. Mas Deus não vê como eu e você vê. Deus olha assim para a irmã Maria, é de um olhar diferente. Lembra daquela Maria, que está lá nos Evangelhos 8, que era prostituta? Que as pessoas, a sociedade queria apedrejar, queria matar. Enquanto a sociedade tinha uma visão sobre aquela irmã, Jesus estava ali escrevendo, falando: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele não vê do jeito que a gente vê, ele vê com um olhar de amor. E falando de olhar de amor, sem falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não foi os crentes, não foram os católicos, não foram os espíritas, não foram os ateus. Deus amou todos, de tal maneira a ponto de dar o seu único e verdadeiro filho. Espera lá, irmã. Se Deus te ama, por que você está sofrendo? Oh, glória. Espera lá, irmão. Se Deus te ama, por que estamos sofrendo? Se Deus me ama, como a Bíblia diz que sim, como os irmãos falam que Deus me ama, por que temos que passar por lutas, dificuldades, aflições? Deus nos amar não significa que nós não vamos passar pelo processo das lutas. Ele diz na sua palavra: tenha coragem, Josué 1:9. Tenha ânimo. Eu venci, vós vencerás também. Agora precisamos ter coragem. Zaqueu teve, ele subiu na árvore.
E quando ele sobe na árvore, o Senhor passa. E o Senhor passou, irmãos. E falou para ele: Zaqueu, desce. Hoje convém pousar em sua casa. Tem gente que entendeu e já glorifica. Aquele homem estava em cima da árvore. Quem sabe estava João ali, de olho, blasfemando, falando: quem é esse aí? É um miserável. Quem sabe Pedro estava ali, olhando para ele com cara de nojo, fazendo biquinho, fazendo beicinho. Quem sabe Roberta estava ali com o braço cruzado, fazendo símbolo de banana para aquele Zaqueu. Quem sabe a sociedade estava olhando e falando: Jesus não vai te ver aí não, camarada. Mas Jesus passou. Oh, glória. Jesus passou, e quando Jesus passou, Jesus apenas olhou e disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. A nossa casa precisa ser repouso do Espírito Santo. A sua casa precisa ser repouso de paz. Você precisa urgentemente construir no ambiente que você mora. Não importa se é num quarto, não importa se é debaixo de uma escada, não importa se é com mais pessoas, não importa se é com a sua família ou não. Você precisa urgentemente construir um altar para o nosso bom Deus lá, e lá Ele fazer morada. Você precisa santificar, edificar um altar para Ele. O Senhor olhou para Zaqueu e falou: desce, porque hoje convém pousar em sua casa. O Senhor está dizendo para mim e para você que hoje Ele vai pousar em sua casa. Hoje Ele vai passar e Ele vai pousar em sua casa. Irmãos, e quando Ele pousa, não é a mesma coisa. Ainda que a gente coma ali um ovinho frito, um arrozinho branco ali com uma sardinha, quando Jesus pousa, oh glória, quando Jesus pousa, aquela imundícia que estava dentro de nós, ela começa a ser expelida para fora. Aquele orgulho que outrora a gente não dava o braço a torcer. A gente era dotado de razão, ele vai se esvariando. Aquele casamento que estava destruído, quando Jesus pousa, ele vai sendo transformado. Quando Jesus pousa, aquele filho que estava rebelde, ele vai entrando no eixo. Quando Jesus pousa, aquela matéria, aquela dificuldade que você tinha na faculdade, na escola, ela vai se indo embora, vai se clareando as coisas. Mas não é porque eu e você, é porque Ele passou ali. É porque Ele pousou ali. Jesus falou: desce. Ele desceu rapidamente. As pessoas que estavam à sua volta, os irmãos conhecem o texto, estavam todo mundo ali blasfemando. Como pode tu, mestre dos judeus, pousar na casa deste homem pecador? Como pode tu receber esse publicano na sua casa? Ele extorque a gente. Ele tenta deixar o povo à miséria. A resposta dele é essa: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado, eu quadriplico. A resposta dele é assim: olha, a partir de hoje, pode ler o texto, eu vou dividir metade de tudo que eu tenho com os pobres. Ele já estava em casa? Não. Ele estava ali ainda. Mas Jesus já havia dado a palavra para ele: desce.
A palavra do Senhor, ela tem tanto poder que não esperou nem chegar em casa. O milagre da gratidão, do amor já começou a inundar o coração de Zaqueu, a ponto dele falar assim: eu reparto tudo com os pobres, o que eu tenho. Eu vou dar a metade de tudo que eu tenho. E se defraudei alguém, eu vou quadruplicar. Que amor é esse? O que é que Jesus falou? Apenas desce que hoje convém pousar em sua casa. Onde no texto o Senhor foi? Ele falou: desce. E o coração de Zaqueu começou a ser movido. Movido por quê? Por íntima compaixão. O coração dele começou a ser movido por íntima compaixão. A multidão estava tentando impedir. Ele falou: vou usar um plano B. Ele subiu na figueira. E o texto vai dizer que ele recebeu salvação em sua casa. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Você não tem esse espírito dentro de você. Escuta, está doendo? Vai nos pés do Senhor. Está sofrendo? Vai nos pés do Senhor. Está difícil? Vai nos pés do Senhor. Eu já estou começando a ficar depressivo. Eu já vou ter que voltar a tomar remédios. Vai nos pés do Senhor. É Ele que vai te curar. É Ele que vai me curar. É Ele quem vai curar a igreja dele. Não vai precisar, e de forma alguma, fazer outra coisa senão ir aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele recebeu salvação. Eu fui procurar a palavra da salvação, achando que eu fosse achar algo diferente. Salvação é redenção. Quem é que dá salvação? Quem é que dá redenção? É só Jesus. Por amor a mim, por amor a ti, o preço já foi pago, né, Anderson? Irmã, em nome de Jesus, procura um crente aí do teu lado, diga para ele, diga para ela: o preço já foi pago. O preço já foi pago. Se você sentir comunhão com mais um irmão, diga assim para ele, diga assim para ela: Edith, o preço já foi pago. E foi pago como? É com sangue. O preço foi pago aonde? É na cruz. O preço já foi pago. O que é que eu tenho que fazer então? É ser feliz. É desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, debaixo da graça dEle. O preço já foi pago. E por que andar triste? Não andei ansioso em coisa alguma. Por que andar preocupado? Acalma o teu coração. Ele está no controle. Acalma o teu coração, Ele está no controle. Isaías 55:6. Busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas, eu vou melhorar. Todas as outras coisas, ela vai ser acrescentada na minha vida, na sua vida, na tua casa, na tua família. Mas busca o Senhor. Aplauda, aplauda Ele. É para Ele, é para Ele. Oh, glória. Busca, pois, em primeiro lugar o reino do céu. Ele vai acrescentar. Imagina o cenário agora. Esse homem agora, se diante do texto, ele já resolveu com aquele coração repartir com os pobres e devolver 4 vezes mais. Agora você imagina esse homem, depois que recebeu o Senhor, dentro de casa.
Escuta, quando você receber Ele de verdade, quando você receber Ele verdadeiramente dentro do seu coração, o que é que Ele não vai fazer? Quando nós recebemos Ele em espírito e em verdade, pastora Sá, o que é que Ele não vai fazer? Só que a gente precisa receber Ele. E para a gente receber Ele, só tem um jeito. É olhar para isso aqui. Mas é olhar agora. É hoje, agora. É olhar para isso aqui amanhã. É olhar para a cruz na terça, na quarta, na quinta. É a gente olhar para a cruz todos os dias e falar: Senhor, obrigado. Eu quero desfrutar do melhor. Não estou falando de comida, de bebida, de veste. Não é isso. É desfrutar do melhor. E o que é melhor? É ter paz. E o que é melhor é ter plenitude com o Senhor. O que é melhor é estar bem consigo. É estar bem com Ele, é estar envolvido com Ele. É levantar: Senhor, obrigado. É deitar: Senhor, obrigado. É ir para o trabalho: Senhor, obrigado. É olhar para a esposa, para os filhos: Senhor,